Nós vamos conversar agora com Enio Fernandes, que já está conosco, consultor de mercado. Antes de mais nada, Enio, muito boa tarde. É um prazer falar contigo mais uma vez. Há muito tempo que não conversávamos aqui ao vivo, mas é um prazer sempre recebê-lo para poder comentar um pouquinho sobre o mercado de soja. Braga, é um prazer estar aqui com você. A agenda estava chocando, né? Mas agora a gente achou um tempo que encaixou para nós aqui. É um prazer estar com vocês. Enio, nós temos aí o pico praticamente da safra aqui no Brasil, né? Problemas na Argentina, infelizmente lá a perda deve ser muito acentuada. O que está influenciando hoje? Não seria dentro de uma lógica teórica, né, que a gente analisa o mercado, uma queda mais viável para as negociações hoje? A gente está vendo uma alta, mesmo que modesta, uma alta para a soja. O que está acontecendo no mercado hoje de soja? Sua leitura foi muito perspicaz, né? Você está vendo o petróleo caindo 5%. Se você pegar uma correlação dos preços do petróleo com os preços do milho, principalmente o West Texas India, o WTI, as movimentações desses mercados são muito parecidas. Hoje, quando você pensa em grão, você pensa em bioenergia além de alimento, né? Por que eu estou te falando isso? Uma queda de 5% do petróleo deveria puxar o milho para baixo, mesmo com a boa venda que a gente teve hoje, né? Os Estados Unidos reportando números de exportações ontem muito fortes do milho, né? Fazia tempo que não reportava números desses, mas mesmo assim era para o mercado ter recuado. A pergunta é, por que não recuou? Nós temos alguns pontos sobre milho também puxaria soja. Você tem uma relação entre milho e soja. No final do dia, petróleo mexe com o preço da soja. Pois bem, qual que é o problema que nós estamos tendo que ter agora muito cuidado nessas análises? Nós estamos vivendo um momento econômico e um momento de escassez de oferta localizada. Não tem soja no mundo para ser comprada, a não ser brasileira. Os Estados Unidos já está bem vendido, a Argentina não pode vender soja, ela tem pouca soja, a soja que ela vai utilizar, ela vai fazer farelo e óleo, e no final ela vai ter que importar a soja do Brasil para cumprir parte do seu programa de esmagamento. Por quê? O custo de uma planta parada de esmagamento de soja, ele é absurdo, ele é muito pesado. No final do dia, essa soja vai ser importada do Brasil e vai ser esmagada. Outro ponto que a gente tem que entender é que eu estou com a questão macroeconômica muito à flor da pele. Em 16 dias, nós quebramos 3 bancos dos Estados Unidos, né? E você tem outros bancos na Europa dando sinais de preocupação. Há rumores no mercado que tem mais 8 instituições nos Estados Unidos que estariam em posições delicadas. Aí, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, ele tem uma escolha de Sofia a ser feita. Ou ele injeta dinheiro nesses bancos, salva os seus correntistas, né? E ele alimenta essa inflação, não sobe a taxa de juros, ou ele sobe a inflação, controla a inflação, mas no final do dia, ao fazer isso, ele expõe mais bancos a risco. Tudo indica que ele vai na primeira opção, ele vai parar de subir essas taxas de juros ou subir menos. Nesse sentido, a inflação americana continua alta. Inflação americana, você também tem inflação na Europa, você tem um processo inflacionário no mundo. Então, nesta questão, quando eu olho essa questão financeira, eu tenho uma sinalização de mercado muito preocupante. No lado da oferta, a gente está no auge da oferta brasileira, o Brasil está colhendo 50%, Mike passou agora por 50% da sua safra colhida. Quando ele chegar a 60%, 65%, é natural que a pressão da safra diminua. Vou te dar um exemplo claro. Os preços dos fretes do interior do Brasil para os portos de Santos e Paranaguá já começaram a cair. Na semana que vem, as projeções são de novas quedas. E isso, no final do dia, dá maior competitividade. Essa questão dos embarques que os navios estão tendo, esse atraso de embarque, ele ainda vai persistir, principalmente a semana que vem, porque nós temos um volume importante de chuva no litoral, isso vai atrapalhar o embarque da soja, mas daqui 10, 15 dias, essa pressão diminui. E aí eu preciso retirar a soja da mão do produtor brasileiro. Para retirar essa soja do produtor brasileiro, eu tenho que melhorar os prêmios um pouco, porque senão ele vai vender o mínimo necessário para atender seus débitos. E esse mínimo necessário não atende à demanda internacional. Então, é um momento extremamente delicado para o produtor tomar decisão. Se ele precipitar demais, ele pode errar a sua decisão. Até porque nós temos aí uma
uma série de fatores, como você mesmo relatou e resumiu. Nós temos a questão dos fundamentos com relação à chuva, demanda, exportações, até mesmo interferindo, mostrando essa questão dos fretes que começam a recuar, essa questão técnica que vem, essa pressão muito grande, que seria só o começo daquilo que a gente pode acompanhar com essas quebras de bancos nos Estados Unidos, até influenciando esses bancos europeus, aí o sinal vermelho praticamente, o amarelo piscando, né? Tudo isso interfere também no mercado de commodities agrícolas, porque está tudo imbricado, né, Enio? Está tudo muito interligado, né? Agora, o produtor de soja tem que estar atento não só à questão de preços, os prêmios agora estão negativos, né? Março, menos 10, abril, menos 22, maio, menos 11, só lá para junho que melhora um pouquinho, né? Mas ele tem que estar atento a tudo isso, né? Ele tem que estar muito ligado, né, para poder não embolsar, de repente, não vai ter como embolsar, né? Mas não ter prejuízo, ter que desembolsar para poder pagar as contas, não? Braga, vou fazer o tanto que o nosso mercado está sofisticado. Vou voltar um pouquinho. Nós plantamos a safra mais cara da história da produção de soja no Brasil. Nós nunca plantamos uma safra tão cara. Necessariamente, o produtor precisa ter bons resultados para pagar seus débitos. Ele precisa ter boa produtividade e vender num preço médio salutar. Esse é um cenário real. Aí você me falou de prêmios, de clima e de uma questão internacional. O pior cenário seria uma contaminação do sistema bancário lá fora, que a aversão ao risco seria tamanha que todos os ativos perderiam valor, independente da oferta e da demanda. Logicamente, commodities agrícolas, que você mexe com a alimentação humana, essa pressão de uma realização de lucro lá fora, uma aversão ao risco, seria menor, mas ela existiria. Agora, o ponto é, o produtor ele não pode se precipitar muito, tomar das suas decisões, mas ele também não pode esperar ad eterno. Essa receita de segurar a soja para vender no segundo semestre, que ele gosta de adotar, porque no segundo semestre tem menor oferta, não quer dizer que isso vai dar certo. A gente tem que olhar muito cuidado como vai ser o início da safra dos Estados Unidos. E eu vou explicar por quê. O mercado financeiro ele tenta antecipar o futuro e ele tenta antecipar expectativas. Se nós tivermos um bom desenvolvimento do plantio nos Estados Unidos, eu começo a passar mais segurança para o mercado. Eu começo a passar segurança que eu vou ter oferta futura. Por isso que você mostrou a soja agora na B3 sendo negociada a $33 e a futura $29. A expectativa é que eu não tenho soja agora e que eu terei no futuro. Mas caso a gente tenha algum problema no início do plantio americano e no decorrer da safra dos Estados Unidos, essas expectativas começam a ser alteradas. Então, a expectativa muda conforme o cenário. Eu estou falando exclusivamente de oferta e demanda. Então, Braga, caso a gente tenha algum problema, e sempre a gente tem momentos de estresse na safra em qualquer lugar do mundo, você vai ter oportunidade de vender safra velha e também proteger a sua safra nova. O que não pode fazer é o produtor ficar alienado, não buscar informação e não ter seu custo de produção na mão. Num cenário desse, é impossível você acertar preço, mas é fácil você acertar a margem. Você tendo seu custo na mão, tendo sua margem na mão, você consegue travar operações ou no mercado futuro, ou no mercado de opção, ou no mercado ativo, que garanta o resultado financeiro para você. Por isso ele precisa ser um devorador de informações de boa qualidade. Ele tem que buscar informações diariamente até ele definir grande parte da sua safra passada e proteger grande parte da sua safra futura. E o segredo é exatamente isso que a gente vem sempre falando. Marcar e buscar uma ferramenta de proteção para garantir essa margem toda, né? Agora, Enio, diante desse cenário, petróleo despencou, você mesmo já comentou a respeito disso, está interligada essa questão da aversão, até mesmo o medo de uma recessão que possa contaminar. Essa quebra de bancos deve, de alguma forma, contaminar e ampliar essa aversão ao risco? Será que as commodities agrícolas seriam teoricamente um porto seguro para esses investimentos, porque teoricamente também não dá para poder afirmar, uma questão hipotética, vão sair dos bancos, vão buscar portos seguros, áreas seguras para poder fazer, lógico, render, né? Fazer o dinheiro multiplicar. Né? Você acha que o mercado agrícola vai ser talvez um porto seguro para essas operações que hoje estão aí
indefinidas com a quebra desses bancos? Em verdade, eu tenho uma visão um pouco mais pragmática do mercado financeiro, né? Vamos lá. Em momentos de alto risco, você corre para o lugar mais seguro do mundo. E o lugar mais seguro do mundo é o dólar. Se o mundo inteiro quebrar, se todos os bancos do mundo quebrar, o último país a quebrar no mundo é os Estados Unidos. Então, se a gente tiver alguma contaminação do sistema financeiro com um grande banco, um banco internacional, pensa que um banco médio tem algum banco grande tem um grau de exposição, uma participação dentro desse banco um pouco alavancada. E o mercado começar a ter temor dessa saúde financeira de alguns bancos, todo mundo vai correr para título americano, vai correr para dólar. Logicamente, mercado de energia é o que sofre mais, bolsa sofre mais. Agora, nós não podemos achar que as commodities agrícolas vão ser imunes. Elas não serão imunes. Se tivermos problema de safra nos Estados Unidos, se tivermos problema de oferta, logicamente essa fragilidade das commodities agrícolas serão menores. E o que ajuda muito o produtor de soja no mundo hoje é que os estoques americanos estão baixos, mesmo com a safra projetada para os Estados Unidos, que vai ser plantada de 87,5 milhões de acres, isso vai dar alguma coisa perto de 122, 123 milhões de toneladas, a depender da produtividade média dos americanos. Mesmo com esse cenário, quando eu olho o esmagamento do ano que vem, que o Outlook Forum do USDA apresentou, quando eu projeto exportações, os estoques de passagem dos Estados Unidos em setembro de 2024 vão ser mais baixos. Caso contrário, a soja teria caído mais. O que não pode acontecer é uma contaminação do sistema financeiro, porque daí fica difícil você prever quais seriam os resultados, porque você não sabe o grau de contaminação. E hoje, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, não sabe o grau de contaminação que tem, o Banco Central Europeu não sabe, e ninguém sabe, porque esses números não vieram à tona. Se nada acontecer, só foi um susto. Agora, se um grande banco europeu sentir fragilizado, as pessoas começam a ter medo, elas perdem a fidúcia, a credibilidade em determinadas instituições e vão correr para instituições mais fortes. Aí a gente tem um problema enorme a ser resolvido. Tá certo. Enio Fernandes, muito obrigado pela participação, pela aula, pelas informações. Sem dúvida, é um mercado que deve ser acompanhado diariamente, atento a todas essas informações, esses detalhes, porque muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo e o produtor ele não pode colocar o seu rendimento, né, o seu patrimônio, que é a safra, em risco. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de falar conosco. É uma honra estar aqui com vocês. Um grande abraço, uma boa safra e que os produtores busquem informação de qualidade sempre. Um abraço, tchau. Obrigado, Enio.